a shalom do nosso Deus sobre a sua vida neste dia lindo, nesse dia perfeito, dia que foi o Senhor que fez, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Amém? Para você que não é inscrito no nosso canal, que está vendo esse vídeo pela primeira vez ou que está tendo acesso ao nosso canal pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos vídeos novos aqui no nosso canal. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas, sejam alcançadas pela palavra do Senhor, amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Vamos lá! Então hoje eu tenho meditado um pouco sobre a vida de Jefté. Acho que a grande maioria dos cristãos conhece a história de Jefté, um gileadita. A história de Jefté em Juízes 11, ela começa dizendo que Jefté era valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. O pai de Jefté era Gileade, de uma das tribos de Israel. E Jefté é expulso de casa por seus irmãos, quando os irmãos dele crescem, como ele era um filho bastardo, os irmãos o expulsam de casa, alegando que ele não teria direito a herdar nada daquilo que era do pai. Então, assim, a gente já percebe que o contexto familiar de Jefté era um contexto familiar desestruturado. Jefté era um filho bastardo, era um filho gerado fora do casamento, fora do núcleo familiar, daquele contexto familiar ali. E ele não tinha o mesmo acesso que os filhos legítimos do pai tinham a todas as coisas e em tudo. Então Jefté, ele é expulso de casa, E assim, uma das coisas que me chama muita atenção na vida do Jefté é que ele sai de casa, ele é expulso e assim ele vai para lugares, ele vai para ambientes em que as pessoas que estão ali são tidas como marginais, usando uma palavra do nosso contexto hoje. Pessoas à margem da sociedade, eram pessoas que aos olhos da sociedade não valiam nada. E Jefté logo começa a liderar esse bando. E então Gileade, Israel, ele é afrontado pelos amonitas. E aí os anciãos da cidade, eles vão atrás de Jefté, para que Jefté lidere, um povo, para que Jefté lidere alguns homens e vá de encontro àquele povo, para livrar Israel, para livrar Gileade da mão daquele povo dos amonitas. Então assim, Jefté, aí eu quero que você entenda algo, que você observe algo. Havia um porém na vida de Jefté de todo tamanho, Jefté, ele era filho de uma prostituta, e isso muito possivelmente para a época, para o contexto histórico, para a época em que se vivia, era algo terrível, era algo avassalador. Hoje em dia, se alguém virar e falar assim, olha, a minha mãe, eu sou filho de uma prostituta, já soa um tanto quanto pesado para nós. Imagine no contexto histórico, na época em que vivia Jefté. Então isso marcava a história de Jefté, marcou a história de Jefté. Só que Deus, ele tinha algo assim, muito diferente escrito para a vida de Jefté. Enquanto as pessoas, o ser humano, olhava o estereótipo de Jefté, olhava o contexto histórico, o contexto familiar dele, Deus ele olhava a capacidade de Jefté. Então assim, alguém que foi expulso de casa, sem direito a nada do pai, ele regressa agora com honra. Ele regressa para liderar um exército, e ele regressa como juiz de Israel. Jefté, ele foi juiz sobre Israel por 6 anos. Então, assim, alguém que estava literalmente à margem da sociedade, expulso do contexto familiar, ele volta, ele regressa para governar. Ele regressa para um lugar de governo.
E agora é que eu entro falando para sua vida. Deixa eu falar algo para você. Não importa o seu contexto familiar, não importa de onde você veio, não importa as práticas que você já tem feito, não importa o seu passado, não importa a sua descendência, não importa filho de quem você é, se é rico, se é pobre, se são pessoas de um caráter íntegro e extremo ou se são pessoas com uma falta de caráter também, não importa. O contexto no qual você foi criado, o contexto no qual você nasceu, a sua origem, a sua história, ela não determina quem você é. O que determina quem você é a história de Cristo na sua vida. Não é o seu passado quem determina, quem diz quem você é. O que determina quem você é e quem eu sou é o passado de Cristo, um passado de morte e sacrifício na cruz pela sua vida e pela minha vida. O que eu quero dizer para você é que independente da forma como as pessoas, como a sociedade, como o ser humano vê você, eu quero que a partir de hoje, em nome de Jesus, você se enxergue, você se vê pela mesma ótica de Deus. Deus te vê como filho, Deus te vê como filha. Deus tem um lugar de governo para a sua vida. Mesmo na minha imperfeição, mesmo na sua imperfeição, quando nós abandonamos as nossas práticas, quando nós decidimos que nós não vamos ser produto do meio em que nós vivemos, Deus entra e fala assim: agora eu começo a escrever para você uma nova história, uma história com um contexto completamente diferente daquilo que você viveu, daquilo que você tem vivido. Eu quero dizer para você que eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para não ser mãe, eu tinha tudo para não ser esposa, eu tinha tudo para ser alguém terrível, para ser instrumento nas mãos do diabo. Porque tudo que eu presenciei por muito tempo, o contexto no qual eu via e que por muitas vezes eu cheguei a conviver, era um contexto que me levaria a ser alguém que destruiria famílias, alguém que seria literalmente usada como instrumento do diabo. Mas eu olhei para o contexto em que eu vivia, eu olhei para o contexto que eu conhecia e eu disse para mim mesma que eu não queria aquilo para minha vida. A partir dali, o Senhor começou a escrever uma nova história na minha vida. E eu quero dizer para você que independente do rótulo que colocam em você, independente da sua descendência, assim como foi com Jefté, independente da descendência, independente da estrutura familiar dele, do contexto familiar, do contexto histórico, do contexto cultural, Deus veio e mostrou para o ser humano que ele não vê. Deus veio e mostrou para o ser humano que ele não vê como o ser humano vê. Ele vê o nosso interior e a capacidade que há em nós de fazer a sua vontade, o seu querer. Que Deus possa te abençoar grandemente e que tudo na sua vida seja para a honra, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E creia, Ele tem um lugar de governo para você, Ele tem um lugar de destaque para você, Ele tem um lugar de honra para a sua vida, independente do seu passado, da sua descendência ou das suas práticas. A partir do momento que você permite que o Espírito Santo de Deus se apodere de você, porque a palavra diz que Jefté foi possuído. Jefté, ele permitiu ser possuído por Deus, pelo Espírito de Deus. E isso fez com que Jefté vencesse aquele povo. E isso fez com que Jefté fosse um bom juiz, com que o fim de Jefté fosse bom, com que o nome de Jefté estivesse aqui para que hoje nós aprendêssemos com ele.
Permita que o Espírito Santo governe sua vida e que escreva para você uma nova história com um novo contexto. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida grandemente em todo o tempo. Um beijo no seu coração e que a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus.